Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Quantos aqui estão felizes com Jesus nessa noite? Diga amém. Aleluia. Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 5. Nós vamos ler do verso 17 ao 20. 2 Coríntios 5, do 17 ao 20. Agradeço a Jesus por estar aqui mais uma vez. Agradeço aos líderes dessa casa, nossos pastores, presidentes. E agradeço a você por ter sido sensível à voz de Deus e entender que o lugar mais importante que você poderia estar nessa noite é na casa dele. Amém? Diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Versículo 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Até essa parte. Pode se assentar. Glória a Deus. Normalmente nós usamos muito esse versículo, dizendo que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, somos uma nova criatura. Mas normalmente a parte que vem depois nós esquecemos. Eu não sei se você sabe, mas no céu você tem um registro. Precisa, a gente está trabalhando nessa função. Vira para a pessoa que está do seu lado e diz assim: no céu, o seu registro é como embaixador de Cristo. O único motivo pelo qual nós temos que ser uma nova criatura é porque Deus nos registrou no reino dos céus como embaixadores de Cristo. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, amém? Se nós formos olhar na palavra de Deus, no início de tudo, Deus levantou profetas, Deus levantou juízes, levantou homens e mulheres, sacerdotes, que traziam a mensagem de que viria alguém que seria muito maior do que eles. Se você for olhar, de repente apareceu um homem todo esquisito no meio do deserto, que anunciava: olha, eu estou aqui, mas depois de mim virá alguém que é muito maior do que eu. Então Deus fez de tudo para apontar a vinda de Jesus sobre a terra. Você vai entender onde eu quero chegar. Jesus, enquanto estava aqui, ele dizia: olha, eu vou, mas eu não deixo vocês sozinhos. Eu estou apontando agora para o Espírito Santo. E então, o Espírito Santo agora precisava de um corpo, de uma morada. E ele decidiu apontar diretamente para você. E por que ele decidiu te escolher? Porque ele sabia que você seria a melhor pessoa para ser o embaixador de Cristo na terra. Agora eu quero que você pense comigo, o quão grande é a misericórdia de Deus. Se você tem uma empresa, vamos lá, uma empresa de produtos para a pele, falar do ramo das mulheres aqui que eu entendo um pouquinho mais. Você não vai colocar alguém para vender os seus produtos, uma pessoa que não cuida da própria pele, porque ela representa a sua empresa, ela representa a sua marca. Mas quando nós nos lembramos que nós somos embaixadores de Cristo, eu quero que você analise o seu coração, o quanto você realmente tem sido um representante de Cristo sobre a terra. Será que as pessoas têm conseguido ver Jesus na minha e na sua vida?
para você entender melhor o que faz o embaixador, logo eu já entro nas funções, mas eu quero contar uma história para você de um fato verídico, que aconteceu com um pastor, não foi o nosso, mas aconteceu com um pastor. Um pastor americano, ele tinha uma equipe de missionários, e lá tinham jovens de todos os países, e tinha um menino japonês, que nasceu lá no seu país, aprendeu a sua língua nativa, e quando cresceu, se mudou para os Estados Unidos, e aprendeu a língua inglesa. Todos estão comigo? Amém. Só que esse jovem, como todo bom jovem, inclusive aqui da família em Cristo, gostava de alguns desafios, de ver até onde dá para ir. E então ele um dia levou o seu pastor para a praia. Repita assim comigo, para a praia. Se você quiser nos levar, Deus pode usar a sua vida nesse momento. E ele disse assim ao seu pastor: olha, eu vou propor um desafio para você. Você está vendo aquela parte lá do meio do mar? Vamos ver quem que chega primeiro lá. Quem aqui apostaria essa corrida no mar com o seu pastor? Eu não iria, gente. Você já ia ganhar literalmente, porque eu nem ia concorrer com você. E então o pastor foi se preparando, porque, né? O pastor não ia querer perder do seu discípulo. Você imagina o seu pastor entrando no meio do mar para competir com você. Imagina. Esse pastor então começa a mergulhar. E sabe quando você está numa competição e quer ver aonde estão seus adversários? E você só levanta a cabeça assim para ver onde eles estão? Da última vez que eu me lembro de ter feito isso foi numa competição de natação, na qual eu e Vitória, juntamente com outras crianças, achávamos que a gente estava ganhando porque não tinha mais ninguém na piscina. E a gente era as últimas. Gente, é verdade isso, minha mãe se lembra. E eu lembro de eu fazer isso, eu levantava, tirava a cabeça da água para ver onde estava. Eu falei, gente, estou ganhando, não tem ninguém. Vocês acreditam? Nunca mais fiz natação na minha vida, nunca mais. E esse pastor fez isso, e ele viu que um japonês lá do outro lado mergulhou. E então ele pensou assim, na idade dele, ele vai chegar antes do que eu. O que eu posso fazer para atrapalhar que ele ganhe? Esse pastor foi, deu um jeitinho, chegou perto daquele cara e deu uma afundadinha nele, para que ele conseguisse ganhar vantagem. Mas então ele percebeu que esse menino começou a ter reações de que estava quase se afogando. Então o pastor foi salvar a ovelha, como todo bom pastor. O cara estava nadando, o pastor por cima, ele pegou o cara agora. E começou a rir, falando assim, você achou mesmo que ia ganhar de mim? Começou a brincar com o menino, e na hora que ele vira, não era o japonês que era a ovelha dele. Era um outro japonês. Você vai entender aonde que entra o embaixador nisso. E então, esse pastor começa, me desculpe, não foi a minha intenção, eu achei que era o meu discípulo. E aí ele percebe que o japonês não está entendendo nada do que ele está falando. E no mínimo pensando, quem é esse doido que quis me afogar aqui no meio do mar? E então, de repente, do lado desse pastor, nessa situação, chega aquele seu discípulo, que entendia a língua japonesa e a língua do seu pastor. E então, naquele momento, ele foi o embaixador do seu pastor. Ele conseguiu transmitir a mensagem do seu pastor para quem precisava ouvir ela de fato. Por que eu contei tudo isso? Porque hoje, não se engane, a mensagem do Evangelho é uma língua estrangeira lá fora. E Deus nos coloca como embaixadores para que a gente traduza Jesus a essas pessoas. Vira para quem está do seu lado e diz assim: você é um embaixador de Cristo. A primeira coisa que um embaixador faz, ele representa o seu país em uma terra estrangeira. Eu quero que coloque para mim, por favor, Filipenses 3:20. Filipenses 3:20. Por favor, não chamem o seu pastor para uma competição no mar. Não chamem.
Se for para comer, ele vai. Mas para nadar, gente, não funciona. Mas a nossa cidade está na onde? Nos céus. De onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Porque eu trouxe esse versículo para que você entenda que o céu é o nosso lugar de origem e também é o nosso destino final. Você está aqui como estrangeiro. Você está aqui como peregrino, numa terra na qual há dor, sofrimento, sim, mas nós temos que nos lembrar que nós representamos o reino dos céus sobre a terra. E quando você consegue entender isso, você não carrega mais o seu nome. Você não está aqui para representar a sua empresa. Você não representa a sua família. Quando olharem para você, precisam ver um representante de Cristo sobre a terra. E isso, gente, é muito difícil nos dias de hoje, sabe por quê? Muitos querem se tornar representantes de Cristo, mas não querem ser como Ele. É por isso que tem muitos lá fora que não querem saber de igreja. Não querem saber de Jesus porque encontraram falsos representantes pelo caminho. Pessoas que apresentaram um evangelho que não é aquilo que está escrito na palavra de Deus. Pessoas que disseram, se você aceitar a Jesus, a sua vida vai ser um mar de rosas, e isso não é o que nós sabemos. Pessoas que disseram o seguinte, se você for um dia no culto, você não precisa voltar mais. Falsos representantes de Cristo. Agora eu quero que você imagine, se você que tem a sua empresa, escolhe a pessoa mais qualificada para te representar, quais serão as características que Jesus olhou em mim e em você e decidiu nos escolher para representar a Ele? Você não representa a maior autoridade da terra. Você representa aquele que é a maior autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Aplauda Jesus. Aleluia. Eu acredito que uma das coisas que nós temos que entender para saber representar Jesus é fazer uma pergunta que é muito falada e tem livros e filmes sobre isso. O que Jesus faria em meu lugar? Se nós nos perguntarmos isso durante o nosso dia a dia, a maior parte das coisas que nós fazemos não é o que Jesus faria. Vou te dar alguns exemplos. Um dia chuvoso como hoje, a vontade de você ficar no seu sofá assistindo alguma coisa, Jesus ficaria lá ou ele viria para o culto? O que Jesus faria? Nós estamos numa bela segunda-feira de manhã e a sua cama está perfeitamente pronta para que você continue dormindo. Mas então dá 7 e pouquinho, o celular desperta, você se lembra que tem oração. O que Jesus faria no seu lugar? Se nós nos perguntássemos mais isso, nós estaríamos representando Cristo muito melhor do que nós estamos hoje. A palavra de Deus diz, Efésios 5, 1, 2: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Você só consegue imitar alguém que você vê. Você só consegue imitar alguém que está por perto. Você só consegue imitar alguém que você tem convívio. Repara, se você convive com um certo grupo de pessoas, em algum momento você vai estar fazendo alguma coisa que elas fazem. Seja assistir as mesmas coisas, seja falar algumas brincadeiras que as pessoas falam, em algum momento você se torna um imitador daquela pessoa. E sabe por que hoje é muito raro ver verdadeiros imitadores de Cristo? Porque a maioria não está mais perto dele. Então não tem como imitar. A maioria não ouve mais, então não tem como você reproduzir o que você ouviu. A maioria não consegue ver mais, então não tem como você olhar da maneira como ele olha. E hoje Jesus nos chama para que você exerça a sua função da melhor maneira possível, como
um embaixador de Cristo. Ezequiel 48, 35, por favor. Ezequiel 48, 35. Eu vou ler aqui. Diz assim: o contorno será de 9 quilômetros. Está falando sobre uma cidade. A parte final do versículo diz: e o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali. Por que eu trouxe isso a você? Porque Ezequiel finaliza o seu livro dizendo assim: essa cidade não vai ser lembrada por ter a melhor estrutura, ou por ter o melhor comércio, ou por ter os maiores empresários da região. Não, o nome dessa cidade, ela será lembrada porque o Senhor está ali. O que isso tem a ver comigo e com você? Você não precisa ser lembrado por ser a pessoa mais conhecida dessa cidade. Você não precisa ser lembrado por ser o maior empresário. Tudo isso é coisa secundária na sua vida. A maior recompensa que nós podemos ter é alguém olhar para nós e poder dizer: o Senhor está ali. O Senhor está ali. A segunda coisa que nós temos que aprender, repita assim comigo: embaixadores entregam uma mensagem. Marcos 16, 15, por favor. Existem muitos relatos na história de embaixadores que contaram a mensagem errada, e isso gerou uma destruição no cenário em que eles estavam. Eu quero que você entenda o poder que tem as suas palavras. Qual é a mensagem que você está falando? O que é aquilo que você está semeando na vida das pessoas? Marcos 16, 15 diz assim: e disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o quê? O Evangelho a toda criatura. Eu não sei se você sabe, mas existe apenas uma mensagem a ser pregada. E não é aquilo que você quer falar, é aquilo que Jesus quer que você diga. A mensagem do Evangelho é loucura para aqueles que não conhecem, mas para nós é a revelação do próprio Deus. Aplauda Jesus. E aqui eu quero deixar um alerta a você: cuidado com aqueles na qual você tem ouvido que tem trazido mensagens da sua vida. Porque desse altar nós sabemos a fonte, mas da tela do seu celular nós não sabemos. Tem muitos falsos evangelhos sendo disseminados hoje, que gera apenas uma palavra em você: dúvida, daquilo que você ouve com aquilo que você assiste. Mas eu quero te lembrar, acredite na onde você sabe a fonte. A palavra de Deus nos diz: vocês têm apenas uma função, ir e pregar. E o que vocês vão pregar? O Evangelho. E talvez você se pergunte: mas eu nem sei da Bíblia direito, eu não sei contar uma história completa da Bíblia. Muito bem, você está totalmente disponível agora, e eu vou te explicar. Tem momentos que você vai ter que pregar a Bíblia, mas tem momentos que você vai ter que pregar o que esse Evangelho causou em você. Porque tem pessoas que não vão aceitar que você abra uma Bíblia para ela e leia. Mas quando você chegar e falar assim: olha, eu estava em depressão, eu estava sofrendo de ansiedade, e de repente me falaram de Jesus, e a minha vida foi mudada, foi transformada. A sua mensagem é a transformação que o Evangelho causou em você, causou em mim. Porque um Evangelho sem transformação não é Evangelho. Um Evangelho que não tira as coisas do lugar na sua vida não é Evangelho. E você só pode falar daquilo que você tem experiência. Eu quero que você entenda a sua função como embaixador de Cristo. É causar diante das pessoas e falar a transformação que esta palavra causou em você. Eu não sei se hoje a sua mensagem tem sido palavras de dor. Na realidade, tem muito crente que a mensagem é: nossa, mais um culto.
Ou tem muitos crentes que a mensagem é assim, meu Deus do céu, já é 10:09, essa menina está falando ainda. Aquele crente que sempre está no mesmo problema. E a única mensagem que sai da boca dele é, nossa, como que você está? Estou caminhando. Caminhando, para onde? No deserto, para a terra prometida? Onde você está caminhando, meu bem? Como que você está? Ai, não estou muito bem. Faz 50 anos que a pessoa não está muito bem. Porque encontrou o evangelho, mas não deixou o evangelho transformar. Porque aqueles que são transformados com o evangelho falam da mesma forma como aquela mulher, o filho morto, mas como você está? Está tudo bem. Porque o evangelho causou transformação na vida dela. Aplauda Jesus. Eu não sei se no meio das suas palavras sai a palavra Jesus. Eu não sei se no meio do seu discurso com os seus amigos, no seu serviço, sai a palavra igreja. Mas eu quero te dizer, no registro do céu, você é um embaixador, então você tem a obrigação, o dever de levar a mensagem de Cristo aonde você for. A terceira coisa que nós temos que entender, repita assim comigo, embaixadores promovem vínculos. Um embaixador, ele está em um outro país para promover conexão entre aquele país com o seu país de origem. Ele está ali para promover vínculos, acordos. O que isso tem a ver comigo e com você hoje? Jesus, ele te escolheu para que você seja o representante dele. Mas aqui dentro não é o alvo principal. O alvo principal são aqueles que estão lá fora. E Deus quer usar você que sabe qual é o seu lugar de origem, para promover conexões com aqueles que ainda não conhecem, para promover vínculos com aqueles que ainda não conhecem da palavra de Deus. Então qual é a nossa função como embaixador de Cristo? Sair dessa porta para fora e dizer, você ainda tem esperança em Jesus. Olha o que Ele fez na minha vida. Se você confiar, sua história pode ser transformada. Vamos ao culto hoje. Gente, a maioria dos cristãos não convida ninguém para vir na igreja. A maioria. Eu não sei se é vergonha de falar que é crente. Eu não sei se o seu testemunho não está muito bom para você convidar outra pessoa. Ou se as suas palavras não estão condizendo com aquilo que a Bíblia diz. Mas como embaixador de Cristo, a sua função é promover vínculos com aqueles que não conhecem. Então, se você precisar convidar todos os dias, convide todos os dias. Se você precisar compartilhar as publicações dos cultos todos os dias, compartilhe todos os dias. Se você precisar todos os dias dizer para alguém do seu serviço, Jesus te ama, fale todos os dias. Sabe por quê? A função daquela pessoa é diferente da sua. Ela ainda não é embaixador de Cristo, mas você é. Não espere que apenas o seu pastor, o seu líder, seja um embaixador de Cristo. Porque Deus escolheu todos para serem embaixadores de Cristo. Sabe por quê? Tem pessoas que eu não conheço, mas você conhece. Tem pessoas que não vão gostar da maneira como eu me expresso e falo, mas gostam da maneira com a qual você se expressa. E com essas pessoas, a responsabilidade não é minha de anunciar Jesus, é sua. E das pessoas que Deus coloca por perto de mim, não é sua responsabilidade de anunciar Jesus, é a minha. Nós somos embaixadores de Cristo e temos que trazer pessoas ao rebanho de Deus. Eu quero terminar essa mensagem contando para você a história de um muçulmano, um casal muçulmano que se converteu ao Evangelho. E pela restrição do seu país, eles então agora foram presos, ficaram longe dos seus filhos, por amor à palavra de Deus. E o marido estava todo preocupado, dizendo, por que Deus fez isso? Por que Deus os colocou neste lugar? O Evangelho não é esperança, o Evangelho não é salvação, o Evangelho não é boas novas.
E então agora os dois foram para um interrogatório. E havia um homem lá perguntando: o que vocês fizeram para estar aqui? E apenas a mulher respondia: nós aceitamos a Jesus. E ele perguntou: não vale a pena você dizer que não conhece, só para você sair daqui? Ela disse: não. E ele perguntou: e os seus filhos? Ela dizia: eu sei em quem eu tenho crido. E a sua família, você não sabe o que está acontecendo? E ela dizia: eu conheço o Deus a qual eu sirvo. E aquela mulher foi respondendo as perguntas daquele homem. E no final do interrogatório, a única coisa que ele conseguiu dizer foi: como que eu faço para conhecer esse Deus que você conhece? Sabe por quê? Mesmo numa situação difícil, ela entendeu que ela era embaixadora de Cristo naquele lugar. Não importa a situação que você está vivendo na sua vida, até no dia mais difícil, Deus quer usar você para ser um representante de Cristo na vida de alguém. Se coloque de pé. Aleluia. Deus apontou para Jesus. Jesus apontou para o Espírito Santo. O Espírito Santo apontou para você. E você vai apontar para quem agora? Como que você vai dar continuidade naquilo que Deus começou anos e anos atrás? Porque não se engane, tudo aquilo que foi feito antes foi para um momento como esse. E talvez você tenha entrado aqui hoje achando assim: eu sou só mais uma pessoa. Deus até deve... tem muita gente na lista dele. Mas eu quero dizer para você: ele te escolheu a dedo para representar ele aonde quer que ele for. Pode apagar as luzes, por favor? Eu quero orar por você. Mas dessa vez, não vai ser eu que vou orar por você. Eu quero que, por favor, homem com homem e mulher com mulher, que você procure uma pessoa que você tem menos intimidade aqui dentro. Rapidinho, por favor. Homem com homem e mulher com mulher. Aleluia. Uma pessoa que você nem sabe o nome ainda, é essa pessoa. Aleluia. Escute o que eu quero te falar. Talvez você tenha entrado aqui hoje dizendo assim: eu queria tanto que Deus me abraçasse hoje. Eu queria tanto que eu sentisse Deus dando as mãos a mim para dizer que eu não estou sozinho, que eu não estou sozinha. Eu queria tanto que Deus usasse alguém para falar comigo hoje. Talvez você tenha entrado aqui se sentindo desamparado, esquecido. Mas então Deus prepara essa mensagem, coloca um embaixador de Cristo aí do seu lado. E agora essa pessoa representa o próprio Deus, abraçado com você, de mãos dadas com você. E eu quero te convidar agora, embaixador de Cristo, comece a liberar as palavras do céu sobre a vida dessa pessoa. Comece a liberar a cura sobre a vida dela agora. Comece a liberar transformação. Tudo aquilo que você recebeu do céu, libere sobre essa pessoa agora. Represente Cristo sobre a vida dela agora. Seja a boca de Deus nesse momento. Vamos lá. Aleluia. Aleluia, aleluia. Vem, ó Deus. Enche este lugar e o desejo é sentir teu poder. Sinta o abraço de Jesus agora. Seja curado neste momento. Seja restaurado neste momento. O próprio Deus está ao seu lado neste momento. Aleluia. Estamos aqui, não sedentos de ti. Vem, ó Deus.
Aleluia. Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Aleluia. Então vem me incendiar meu coração, meu Deus. Libere a esperança que você encontrou em Jesus a essa pessoa. Libere o chamado sobre a vida dela agora. Libere os dons de Deus sobre ela agora. Libere a cultura do céu sobre esta pessoa agora. Seja um embaixador de Cristo nesse momento, no nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós estamos aqui, não Aleluia. de ti, vem ouvir. No céu existe esperança. Então você neste momento libere esperança para essa pessoa. No céu existe alegria. Teu poder, No céu existe alegria. Então libere alegria sobre essa pessoa agora. No céu existe luz. Então libere luz em meio à escuridão que essa pessoa possa estar vivendo. Seja um representante de Cristo agora. Deus quer usar a sua vida. Abra a sua boca no nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. ouvir o som do céu, sua glória, Aleluia. Aleluia. incendiar coração, meu teu altar. É ouvir o som do céu, sua glória contemplar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo. Espírito Santo. Te damos honra, Aleluia. te damos glória. Aleluia. Fique ainda com essa pessoa que você está. Eu te convido a fechar os seus olhos nesse momento. Espírito Santo, nós entendemos debaixo da sua palavra que nós somos embaixadores de Cristo. Nós não somos representantes de uma marca. Nós não somos representantes de uma autoridade terrena. Nós somos representantes do próprio Deus sobre a terra. Coloque em nós a cultura do céu. Coloque em nós as palavras do céu. Coloque em nós o olhar do céu. Coloque em nós as mãos que servem ao teu reino. Coloque em nós os pés que anunciam e correm atrás dos perdidos. Coloque, Jesus, o reino dos céus em nós. E que o Senhor nos use para levar o reino para nossa casa, para levar o reino no nosso serviço, na nossa faculdade. Que nós sejamos embaixadores de Cristo todos os dias das nossas vidas. Obrigada, Jesus, principalmente pela tua presença neste lugar, no nome de Jesus. Amém. Antes de você voltar para o seu lugar, repita assim comigo: essa história começou há anos atrás. Agora vira para essa pessoa que está do seu lado, aponta o dedo para ela e diz assim: e essa história
a partir de hoje, continua com você. Aplauda Jesus bem forte.